Naquele dia, céus e terra estariam unidos pela dor. Os anjos nos céus estariam depondo suas coroas, dispostos a descer ao Calvário para substituir o Filho de Deus que ali se apresentaria como sacrifício vivo. Na terra, os homens, objetos do amor de Deus, crucificavam sua única oportunidade de vida, o Filho do Altíssimo, que havia deixado de lado sua majestade, sua perfeição nos céus, sua glória, tudo para se tornar um de nós. Sem nunca ter pecado, se fez pecado por cada um de nós, subindo o Calvário para morrer uma das piores mortes já listadas, a morte de cruz. Como o cordeiro subiu ao matadouro e não abriu a boca. Foi o mais desprezado e o mais humilhado, e por amor a mim e a você, ali permaneceu, participando do maior sacrifício, se entregando por amor a mim e a você. É incrível que pai e filho nunca haviam se separado, mas agora, por conta do pecado, estavam separados. Deus nos céus, seu Filho na terra, pagando o preço do amor que eles tinham por toda uma raça que naquele momento os estava desprezando. E com todo o ódio do mundo, fizeram o que mais nos amou, subir na cruz do Calvário. Todas as vezes que olho para a cruz, eu percebo o amor de Deus implícito em cada momento daquela cena. Deus poderia ter estalado os dedos e Cristo seria liberto. Cristo poderia ter piscado os olhos e teria descido da cruz. Mas porque nos amou tanto, Ele ali permaneceu, enfrentando a pior consequência do pecado, a separação que o pecado cria entre pecador e o próprio eterno Deus, ocasionando a morte. Cristo nunca havia enfrentado a separação, mas agora naquela cruz ele clama: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O meu pecado, o seu pecado, o pecado de todos que viveram, de todos que vivem e daqueles que ainda vão viver, separaram o Filho de Deus de seu Pai, trazendo a morte, trazendo a dor, derramando o sangue único de Cristo, para que eu e você tivéssemos acesso à vida, tivéssemos o perdão. O Ministério Prece Vocal tem uma música que vão cantar, e esta música vai falar desse momento, deste sacrifício, da dor desta cena. Mas eu queria que quando você se lembrasse dessa cena, você automaticamente pensasse que todo este amor só tem valor se você se entregar ao Cristo que morreu por você. Então medite na letra dessa música, sabendo que Ele enfrentou tudo porque amava você e quer salvá-lo hoje, mais uma vez. Sabachthani, clamava em alta voz. Clamava
como sofreu o meu Jesus em sua cruz. Silêncio e tristeza e dor, Filho de Deus. Foi mais que morte, foi amor por mim e por ti. Quando acabou, O véu se rasgou e ele venceu. Quando acabou, o véu se rasgou e ele venceu. Vitória, vitória, ele venceu. Alta voz. Eli, lama sabachthani, Clamava em alta voz. Amém. Queria que vocês lessem comigo agora. Repetem comigo, por favor. Para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Vamos nos ajoelhar. Amantíssimo Deus, Pai eterno, Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, ó Pai, na sua reverência, prostrados aos seus pés e invocando o seu santo nome, porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor da glória. E que seja evidenciado a glória do Senhor neste momento, e o Espírito Santo do Senhor esteja habitando entre nós. E que se o inimigo estiver aqui em alguém, ou através de algo, que ele venha se retirar em nome de Jesus. Essa casa é a casa de adoração, essa casa é a casa do Senhor, é a casa do Senhor Jesus Cristo, o nosso Pai. E o Senhor é bem-vindo aqui, em minha vida, na vida de todos os irmãos, na vida de cada casa. Esteja com todos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A Ele seja dado toda a honra e toda a glória. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês. E eu quero a permissão de vocês para aprofundar. E eu quero a atenção máxima, se possível. Tivemos aqui momentos de louvor e adoração. O objetivo do Ministério Prece Vocal é levar o nome de Deus para todos os cantos da terra. Nós investimos do nosso bolso. Tudo que vocês estão vendo foi arrecadação de recursos de irmãos queridos como vocês. Para que a gente morra
e Jesus Cristo seja evidenciado. Para que Ele venha e que, se for preciso, e se através de nós adiantarmos e anteciparmos a vinda de Jesus, vai ser assim até o fim da nossa vida. Eu já faço isso há 18 anos. Prece vocal há 5 anos. Todas as vezes eu choro. Todas as vezes eu me emociono. Porque eu me entrego. Eu me entrego. Porque é a rara oportunidade que eu tenho de entregar a minha vida em comunidade com irmãos que comungam da mesma fé que eu. Esse momento de hoje, não queira que passe. Não queira antecipar por fome ou porque vai almoçar. Você passa a semana toda isolado, tentando orar no seu quarto. Agora é a oportunidade de ir em comunidade, como fazia no Antigo Testamento, como fazia depois no Novo Testamento, adorar dentro do tabernáculo. E eles se curvavam perante Deus. Neemias, Jeremias, Isaías, todos que viam a glória de Deus, eles se curvavam, se prostravam. E eu quero fazer um estudo aqui profundo com vocês, eu quero a máxima atenção. Qual é e qual foi o objetivo da vinda de Jesus? Qual? 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 Não foi só isso. Não foi só isso. Eu não vou mostrar nada novo para vocês. Mas Deus me deu o privilégio de há muito tempo estudar a Bíblia. Só que Deus me deu o privilégio de fazer teologia recentemente. Há 1 ano eu comecei, depois de 15 anos estudando. E um dos temas que eu mais gostava foi justo o primeiro tema desse ano, que foi sobre o que eu vou falar agora. Eu fui um privilegiado. E eu quero compartilhar com vocês. João 3,16 diz que Deus... Para tudo... mas tem a vida eterna. Amém por isso. Claro que foi o objetivo de Jesus vir nos salvar, é óbvio. Porque Ele ama. Se tiver alto, eu baixar, não sei se é aqui. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, a todo momento Deus tenta resgatar a humanidade. É ou não é? Todo momento Ele tenta fazer intercessões, Ele faz intervenções, Ele bota o maná, Ele bota fogo, Ele bota nuvem, Ele bota o mandamento de Deus, Ele bota a glória de Deus, o Shekinah, Ele bota o santuário, mas não foi possível, necessário, não foi o suficiente. Então Ele precisou fazer o quê? Vir pessoalmente e mostrar como que é que Deus funciona, como que Ele adora, como que Ele louva, como que Ele pensa e como Ele age. E a gente então viu o estereótipo de Deus, o puro Deus aqui nessa terra. E claro que Ele amou, porque Ele podia muito bem falar assim, quer saber? Não quero saber mais de vocês. Eu vou resetar tudo e começar de novo. E se acontecer de novo, de novo. Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas não, Ele falou, eu vou me separar. Eli, lama sabachthani. E então Ele se separou e o Filho veio. Mas não foi só isso. Eu elencaria, com todo cuidado, que esse foi o último objetivo. Tem 2 antes. O segundo que eu vou falar agora é o terceiro objetivo da nossa salvação. Só foi possível por causa desse segundo. Abra comigo Colossenses 1, 19 e 22. Colossenses 1, 19 e 22. A gente vai abrir bastante a Bíblia. Então, se puder agilizar o processo aí para a gente... Por causa de vocês, eu fico o dia inteiro aqui. Eu gosto de falar de Deus e louvar. Mas, vamos lá. Colossenses 1, 19 e 20, abriram? Então vamos lá. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele, qual que é a palavra mágica? Como que é? Igreja, qual que é a palavra aí? Reconciliação. Consigo, então ele conciliou consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. Estabelecendo o quê? O quê? A paz. Por meio do seu sangue derramado na cruz. Colossenses 1, 19, agora 21. Antes vocês estavam o quê? Vem comigo, igreja. Estavam o quê? Separados. E eram inimigos de Deus. Por causa da disposição interior do mal que vocês têm aí, que nós temos. 22. Contudo, agora ele o quê?
reconciliou pelo corpo físico de Cristo por meio da morte para apresentar diante dele santos sem culpa, livre de toda acusação. Segundo objetivo, de trás para frente, qual é? Qual foi o objetivo da vinda de Jesus? Comigo, qual foi? Reconciliação. Porque nós éramos inimigos. Efésios 2, de 13 a 18 diz que nós fomos destituídos da glória de Deus. Nós perdemos a glória de Deus. Acabou a amizade. Acabou. A partir do momento que a gente escolheu um outro Deus, um outro ser, um outro adoração, então Deus acabou a conexão com a gente. Então nós viramos inimigos, inclusive por isso que fala que nós somos adotados. Porque nós ficamos órfãos. Perdemos a conexão. Então, o segundo objetivo de trás para frente foi o quê? Reconciliação. Porque só é possível a salvação depois da reconciliação. Quero que vocês participem comigo. Vocês participam desse louvor. Que igreja maravilhosa que louva. Amém por isso. A gente vai, às vezes, as igrejas, a gente tem que estar cantando, esgoelando. E a igreja não reage. Mas aqui reage. Vocês têm grupo aqui? Coral? Tem? Porque cantaram em voz. Tá vendo a diferença? Quando pedi para vocês cantarem, vocês cantavam em voz. Eu falei, só pode ter coral aqui. Ou eles são todos adotados do Espírito Santo do louvor. Amém por isso. Olha como que muda a igreja. Então, a gente acabou de aprender que nós somos o quê? Salvos porque Deus nos amou, certo? E porque Ele nos Pode abaixar um pouquinho aqui, porque eu estou gritando. Reconciliou. Certo? Abra comigo então Romanos 5:10. Romanos 5:10. Posso ler? Romanos 5:10, vamos lá. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados, aqui é uma reafirmação disso. Mediante a morte do seu filho, então somos reconciliados por mediante o quê? A morte de Cristo. Mas a morte não adianta um Jesus morto lá. A gente vai visitar as igrejas. Enfim, vocês sabem, está lá, Jesus morto. Não é esse o Jesus. Nós cremos num Jesus vivo. A gente acabou de cantar sobre isso. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Amém. Aí tem um ponto-chave agora. Vem comigo. Não apenas isso. Paulo está falando aqui, não é só sobre a reconciliação. Mas também nos o quê? Qual que é a palavra aí? Nos gloriamos em Deus por meio de Jesus Cristo. Lindos, então é o seguinte, o terceiro objetivo final foi a nossa salvação. Segundo, o quê? Reconciliação, porque só era possível a salvação depois da reconciliação. E agora tem um outro aqui, o primeiro. O quê? O quê? Glória. Glória. Lindos, o principal objetivo de Jesus foi o quê? Mostrar a glória de Deus. Porque a glória de Deus ela foi ofuscada. Porque a arca foi perdida. A essência da arca. Até Jesus ela não tinha sido perdida. A essência da arca. Por muito tempo ela ficou em casas de pessoas. Vocês lembram? Entre juízes ali, reis. Ficou na casa de pessoas, abençoava a casa das pessoas. Mas a glória de Deus foi perdida no meio do povo. O povo se esqueceu, aliás, desde Caim. A glória de Deus foi perdida. Foi ofuscada por causa dos nossos pecados. O povo não sabia mais quem era Deus. O povo não entende mais a língua de Deus. O povo não sabe mais adorar o Senhor. Então Jesus Cristo precisou vir e falar assim, então eu vou vir fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que eu mostre quem Ele é. Então, meus lindos, desculpa te falar, mas não é sobre você somente. Eu sei que você aprendeu desde pequenininho de que Jesus veio a esse mundo para me salvar, tal. Mas aqui tem um ponto-chave. Ele veio para mostrar quem é o Pai e te salvar. Inclusive tem um ponto-chave aqui, falou ali em Romanos, quanto mais agora seremos inimigos por meio da salvação. E aí ele fala aqui, nos céus e na terra. Nos céus e na terra. Opa, como assim?
lindos, sinto te dizer, Ele não veio só mostrar a glória de Deus para vocês. Não é só sobre vocês. Existia uma dúvida, e não inimizade, dúvida no universo. Apocalipse fala, 7, 8, 12, fala que o dragão guerreou contra a terra e os céus. E quando o dragão foi lá guerrear, ele guerreou e depois falou assim, ai de vocês, reinos, que agora ele desce com grande glória, mas antes ele guerreou lá em cima, uma guerra ideológica. O mundo e o universo todo estava em confusão até a morte de Jesus Cristo. Então ele precisou vir mostrar quem é Deus, porque quando o caráter do inimigo foi escancarado na cruz, e todos os seres vivos adoraram e louvaram, sabe por quê? Porque eles não tinham mais dúvida que o diabo é diabo. Porque existia ainda acesso, lembra que ele ia em reunião lá no céu? Vocês lembram disso? Que ele acessava o céu? Lembram? Jó? Lembram? Então ele tinha chance de conquistar agora todo o universo. Como assim? Se Adão era o representante da terra e perdeu a autoridade sobre a terra para o diabo, porque pecou e escolheu o diabo, e se Jesus tivesse pecado, ele sendo o representante do céu e do universo? Talvez o diabo teria conquistado tudo. Por isso, para mim, faz sentido aquela parábola, deixar as 99 ovelhas e buscar uma. Ele colocou tudo na mesa. Mas existe risco, eu vou correr o risco por causa deles. Mas e se você pecar? Eu vou correr o risco por causa deles. E vou mostrar que é possível viver sem pecado. E vou buscar novamente autoridade sobre a terra. E eu vou guerrear contra ele, mostrando quem ele é e o caráter dele. Mas eu vou mostrar a glória do meu Pai, porque ele pisou na glória do meu Pai. Ele pisou na honra do meu Pai. Ele pisou na nossa honra. E eu vou mostrar para o mundo quem é o nosso Deus. Quem é Deus? Então ele veio mostrar quem é Deus. E vamos ver quem é Deus? Vamos lá. Continua comigo agora, eu quero que vocês abram comigo. Êxodo 33. Acompanha comigo. Êxodo 33, 13. Êxodo 33, 13. Ok, nós entendemos o que então? Que Jesus veio mostrar a glória de Deus. E se ele mostrou a glória de Deus sem pecado, ele foi então, reconciliou Deus com o Pai, com a terra, certo? E aí, consequentemente, nos damos o direito da salvação. Tá claro? Tá claro? Beleza. Agora, olha que lindo. Eu me arrepio, eu me emociono toda vez que eu penso nisso. O mais lindo de tudo é que Jesus Cristo, como estudamos hoje, Mashiach, ele foi mostrado desde o início até o fim. A Bíblia e a teologia bíblica se trata de Jesus desde o começo. E olha que lindo. Êxodo 33, 13 é uma conclusão de um grupo de teólogos. Talvez seja coisa da nossa cabeça, mas venha comigo. Se te agrada... O que é o contexto aqui? Lembra do que está acontecendo aqui? Moisés conversando com Deus lá no monte, e aí ele pede logo em seguida para ver a glória de Deus, lembra? Então vamos lá. Êxodo 33, 13. Se te agradas de mim, revela os teus caminhos, para que eu te conheça e continue sendo agradável a ti. Lembra-te dessa nação e teu povo. Quem é, em João 14, 6, o caminho, a verdade e a vida? Opa! João está pedindo para que mostre o caminho. Depois Jesus vem e fala que eu sou o caminho. Então Moisés está falando ali, quem me apresente Deus, então está falando de caminho, depois Jesus vem como caminho. Continua, versículo 14. Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. O Senhor disse, eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Quem é que dá descanso e paz? Lá em Coríntios, lá em Hebreus. Quem é? Quem é? Jesus. A gente está falando de Moisés. 2000 anos antes de Cristo. Versículo 18. Então Moisés disse, peço-te que mostres a tua glória. E o que Deus, aqui é o mais intrigante, mais lindo. E Deus então responde, essa quer ver minha glória? Quer ver minha glória? Vou revelar para você minha glória. E aí ele disse, eu farei passar sobre você a minha o quê?
Ele está mostrando a glória. Ele está dando as características do que é a glória de Deus, gente. De primeira mão. Então eu vou mostrar para você o que é a glória de Deus. Eu vou passar sobre você a minha bondade. Diante de você proclamarei o quê? O meu nome e o Senhor a sua presença. Terei o quê? Terei o quê? Misericórdia. De quem eu quiser ter misericórdia. E terei o quê? Compaixão. De quem eu quiser ter compaixão. Ele acabou de apresentar para Moisés a glória de Deus. Qual é a característica da glória de Deus? Bondade, misericórdia e compaixão. Lindos? Quem apresentou essas três características? Quem apresentou essas características? A igreja é comigo. Quem? Jesus. Jesus. E o mais lindo de tudo, nós vemos essa parte, 21. E o Senhor prosseguiu: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei em você em uma fenda. Lindos, fenda em hebraico é nekara. Sabe o que é fenda? Feridas. Sabe quem estava ali, sendo apresentado para Moisés? Jesus. O plano da redenção estava sendo apresentado para Moisés 2000 anos antes de Jesus acontecer. Isso é lindo. Isso é lindo. E aí, foi apresentado para Moisés. Depois foi apresentado para Isaías. Antes, para Davi. Depois Isaías. Depois Jeremias. Depois Neemias. Depois Jesus veio. E olha como que Davi conecta tudo isso, que para mim, a Gil perguntou onde, qual que é o verso preferido? Gil, vou refazer, esse é o meu verso preferido. Cadê a Gil? Esse é o meu verso preferido. Esse verso me arrepia. Salmos, abre comigo. Salmos 85, 9 a 10. Salmos 85, 9 a 10. Toda a igreja abre a palavra. Salmos 85, 9 a 10. Então a gente entendeu que Jesus Cristo, ele tem as características do quê? Do quê? Da glória de Deus. Então a gente acabou de aprender o que é a glória de Deus, que é apresentado especificamente em Jesus. E que foi apresentado para quem? Lá no Antigo Testamento, que a gente acabou de ler. Moisés, Jesus foi apresentado. O plano da redenção, as características da glória de Deus foi apresentado. Aí Davi entendeu tudo isso. E sabe o que Davi fez? Ele fez uma ponte. Sabe ponte de música? Sabe ponte de que vocês infelizmente perderam aqui? Ponte que conecta duas coisas. Aí ele faz uma ponte maravilhosa. E ele diz: perto está a salvação que ele trará. Gente, de quem que Davi está falando aqui? 1000 anos antes de Cristo. De quem que ele está falando? Isso é maravilhoso. Eu estou repassando aqui a lição. Aprofundando mais a lição. A lição falou sobre isso. Uma parte disso. Perto está a salvação que ele trará aos que temem. E é o quê? E o quê? E a sua glória habitará na terra. Aí a frase mais linda. E aí ele conecta o que Moisés viu com as características de Jesus. E ele fala: o amor e a fidelidade se encontrarão. E a justiça e a paz se beijarão. Ele está querendo dizer o seguinte: Moisés viu lá, o que Moisés viu lá está para acontecer. E o que Moisés viu, que aquelas três características, bondade, amor, justiça, compaixão e misericórdia, vai se conectar em Jesus para aqueles que temem. Por isso que João 11:46 diz: quem crer em mim, verá a glória do Pai. Porque o maior privilégio da salvação não é viver em ruas de ouro. A maior privilégio da salvação diz que de dia e de noite nós adoraremos o Deus Criador, Deus Pai. Esse é o principal objetivo da salvação. Esse é o principal objetivo da vinda de Jesus. Esse tem que ser o nosso principal objetivo na terra e no céu. Porque quem não tem o hábito de adorar, não está apto para adorar eternamente. O principal objetivo da salvação, o principal objetivo da vinda de Jesus, o principal objetivo do plano é mostrar a glória de Deus para que você saiba como é e para que você se curve perante o Pai e adore Ele de dia e de noite. Então, lindos, não se trata sobre você.
Ai, estou com um problema. Ai, Deus não me responde. As músicas que hoje em dia, me cura, Senhor. Abra as portas para mim. Abra o mar vermelho. Minha empresa, faça para mim. E a teologia virou uma teologia de egocentrismo cristão. É sobre mim, é sobre a minha casa, semanas de oração sobre mim, sobre a minha casa. Grupos de oração sobre meus filhos, que é maravilhoso, não está anulando, isso é importante. Só que eu só vejo isso. E eu tenho pouco visto a gente se curvando perante o rei. Se você vê, quando Neemias recebe a visão, quando Jeremias recebe a visão, quando Isaías, ele fala, inclusive, eu não tenho, minha boca não é pura e santa. Aí o anjo veio e colocou a brasa viva e purificou ele. Eu não sou digno de receber a tua glória. É sobre isso. Deus tenta resgatar em mim e você a glória dele o tempo todo. Jesus Cristo veio tentar resgatar a glória. Só que a gente mata Deus todos os dias, colocando tudo na frente dele. Instagram, rede social, a nossa vida, nosso trabalho. E aí, sabe, a gente acontece? Quando a gente é novo, a gente não tem tempo, sabe por quê? Porque a gente estuda. Depois, quando a gente é adolescente, a gente não tem tempo porque a gente estuda e faz faculdade. Depois, quando a gente é mais que adolescente, jovem, a gente não tem tempo porque a gente está no pré-casamento e a gente fica ocupado com o casamento. Aí a gente casa, não tem tempo porque você está no período de adaptação ao casamento. Aí você tem o primeiro filho, você não tem mais tempo porque você tem filho para cuidar. E aí vem o segundo, aí acabou de vez. É assim. Filho é maravilhoso e é bênção, mas ele não pode ocupar o lugar de Deus. Nada pode ocupar. E aí passou, você tem 2 filhos, aí vem os netos, aí você não tem mais tempo que você cuida dos netos para a filha trabalhar. E aí, passaram-se 50 anos e você não sabe o que é adorar. Você não criou o hábito da adoração. E aí acontece um problema na sua vida com a sua filha ou com a sua neta. E você fala, Senhor, por quê? Cadê você? Eu sempre estive na igreja. E aí sabe o que ele vai falar? Eu te conheço. A nossa vida precisa ser uma vida de entrega diária e dedicação. Se você se julga cristão, filho de Deus, você precisa saber quem é Deus. E viver em comunhão com Deus, lindos. E essa igreja aqui é uma igreja de louvor, use para isso, para adorar. É uma igreja organizada, desde o começo até o fim. Amém por isso, glória a Deus, vocês têm feito o trabalho. Use isso para preparar as pessoas para se sentirem em casa como a gente está sentindo. Continue esse ministério de receber, de ajudar, continue o ministério. E o mais lindo para fechar. Sabe aonde que a glória de Deus acontecia? No Shekinah. Sabe aonde Shekinah acontecia? Eu ouvi você falando, só que você não quer falar. Fala, vocês sabem. Aonde acontecia, teóloga? Cadê a teóloga ali? Aonde acontecia, irmã? No Santíssimo, no Santo dos Santos. Em cima da onde? Em cima da onde? Da arca. No meio da arca tinha o quê? 2 anjos querubins. Sabe quem que era querubim? Lúcifer era querubim, guardião da lei. Estão ali os querubins. E no meio do querubim está ali a arca. O Shekinah acontecia ali dentro. Batia ali, que é onde ali dentro estava o quê? A lei. Lindos, e sabe qual que é a característica da lei? Eu não vou pedir para vocês lerem, mas eu vou ler. Romanos 7,12, de fato a lei é santa, o mandamento é justo e bom, as mesmas características de Jesus Cristo. A lei do Senhor é perfeita, Salmo diz, e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos e confiança de todos os sábios e ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Jesus Cristo veio mostrar a glória de Deus. E resumindo, como Davi resumiu, o que é a glória de Deus? Bondade e justiça. E sabe o que apresenta e aonde é apresentada essas 2 características em Jesus Cristo? É na lei. Por isso que ele falou, Mateus 5,17, eu vim cumprir a lei. Porque só é possível fazer o que faço, porque eu sigo uma linha mestra, eu sigo um manual, eu sigo um parâmetro, eu sigo um padrão, e esse padrão está registrado na lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso é amar, amor, bondade e justiça. E quando João é pegado, agora para fechar a linha de raciocínio, começamos lá atrás, vamos terminar agora em Apocalipse. Quando João é tomado em visão,
Apocalipse 4, Apocalipse 5. É lindo. E quando o portal se abre, quando o templo se abre, ele vê o quê? Vocês lembram? Quando o templo se abre, vamos ler, que isso é lindo. Apocalipse 11, 19, abre comigo, prometo que é o último. Apocalipse 11, 19. Apocalipse 11, 19. Isso para mim é lindo. E o Sérgio Sass, conhece o Sérgio Sass? A Monique, minha esposa, canta com ele, gravou com ele uma música, que eu estou aqui dando um spoiler, desculpa se estiver gravando, ele tiver... Nunca falei isso, mas ele está para lançar a música sobre esse verso. De arrepiar. Olha esse verso. Abriu-se o santuário de Deus no céu, e dentro do seu santuário foi visto o quê? A arca da aliança. Versículo 15, pula 3 folhas, acho que 2 folhas. Pula, versículo agora, Apocalipse 15 agora. 15, 5. Depois disso, olhei e vi que se abriu no céu o santuário e o tabernáculo do testemunho. O santuário se encheu da fumaça da glória de Deus. E aí a gente fecha a linha de raciocínio do sermão. A glória de Deus foi apresentada lá no monte para Moisés. E ali já foi apresentado Jesus, sendo o maior representante da glória de Deus. Logo em seguida, depois daquele diálogo, ele apresenta a glória de Deus no manual, nas tábuas da lei, que resume amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, que resume inclusive essas características de bondade e justiça. Depois, Salmos, Davi, ele entende isso e conecta com Jesus. Depois, em Jesus, ele mostra que ele veio cumprir o que a gente tinha aprendido até então por Moisés e por Davi. E ele diz, eu vim guardar a lei. E depois, quando Jesus sobe, João é tomado em visão. E a primeira coisa que ele se depara é exatamente a glória de Deus, que foi apresentado por Jesus, que foi apresentado por Davi, que foi apresentado por Moisés, para Moisés. E ele vê a glória de Deus sendo apresentada assim como era apresentada no santuário. Agora no santuário no céu. Amém. E ele vê a glória de Deus sendo, o Shekinah acontecendo em cima da arca da lei. Lindos, não existe cristão, não existe bondade e justiça sem apresentar a glória de Deus. Nós precisamos mostrar para Gravataí, para Monte Belo, certo? Para este bairro, para essa igreja, para essa comunidade, a bondade e a justiça. E, fechando, para mim, a maior caracterização disso que aconteceu na Bíblia foi Atos 16, quando Paulo e Silas ficaram pelados, nus, açoitados, presos num tronco. E à meia-noite aconteceu o quê? Eles blasfemaram contra Deus. Foi? O que eles fizeram? Louvaram. Igual fizemos hoje. E quando eles louvaram, eles invocaram o nome de Deus. Aconteceu o quê? A glória de Deus apareceu naquele lugar. E abriu os portais. Só que o seguinte, não adianta a sua bondade. Precisa ser justo. Sabe o que eles fizeram? Eles ficaram ali. Eles não convenceram e eles não apresentaram Deus só pela bondade. Eles apresentaram Deus pela justiça. Porque eles foram tão justos que eles disseram, estamos aqui, carcereiro, não se mate. Lembra? O carcereiro pegou para se matar. E aí sabe, ai me arrepio. Aí ele viu a glória de Deus, o carcereiro. Sabe por quê? Porque ele virou e falou assim, como pode? Eu acabei de te bater. Eu acabei de te açoitar. Eu acabei de fazer mal para você. E você foi justo comigo. Porque sabia que se fugisse eu morreria. E ele falou, não precisa, estamos todos aqui. E aí o que aconteceu com a casa do carcereiro? Todos conheceram Jesus Cristo. Esse é o nosso propósito do verso vocal. Esse é o propósito
desse ministério. E eu espero, por Deus, que esse seja o propósito dessa igreja. Custe o que custar. Custe o que custar. Eu vou falar uma frase para você. Não viemos esse mundo para sermos felizes. Viemos para esse mundo, contrário de tudo que falam aí, que os coaches falam. Viemos nesse mundo para ser justo e bom. E quando a gente apresenta isso, Colossenses fala que quando a gente leva a justiça e a bondade, a gente gera paz e esperança para as pessoas. Não é só com a sua alegria que você contagia. É com a sua justiça e a sua bondade que você contagia. Como aconteceu lá com o carcereiro. E aí eles vão virar para você e falar assim, como assim? Onde você aprendeu isso? Quem é o seu mestre? Porque eu quero seguir também. Como aconteceu com o carcereiro. Mesmo que custe a vida, como mostrou a vida de Paulo. Você acha que Paulo era feliz com a prisão? Só que Paulo falava, eu vou levar a paz e a esperança. Porque quando você mostra bondade e justiça, ele fala, então existe chance de ter justiça neste mundo? Existe um lugar onde eu vou viver eternamente na bondade e na justiça, vendo a glória de Deus? Então me apresente, por favor, porque eu preciso, porque eu não aguento mais esse mundo injusto. E aí eles vão ver Jesus Cristo, através do teu testemunho. Este momento eu convido vocês para adorar o Senhor, como fizemos no início desse sermão. Agora nós vamos cantar uma música sobre a glória do Pai. A Ele a glória e toda a honra. E eu peço, como vocês cantam lindo em vozes, que vocês cantem em vozes essa música, mas não orando só por você, pela sua cura, porque hoje não é esse o objetivo. Hoje o objetivo é falar assim, eis-me aqui e eu quero te adorar. E essa igreja toda está aqui, de pé, louvando ao Senhor.